Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos, amém. Vamos ficar de pé. Queremos também cumprimentar os irmãos que estão em casa, nossos amigos, pessoas que estarão participando da nossa programação nesta manhã, da nossa querida e abençoada Escola Bíblica Dominical. E hoje estamos percebendo, muitos irmãos estão fazendo concurso público, alguns professores, alguns irmãos, e hoje é um dia atípico que muitos irmãos estão fazendo prova. Tem alguns que farão 2 provas hoje. E é bom, quando o povo de Deus está animado, seguindo em frente, porque somos sal e luz no mundo, não é na igreja. Sempre eu digo que a igreja já tem bastante luz, As pessoas, irmão Jânio, mas o que é isso? É luz para todo lado, É luz para lá, é luz para cá. Não é que é fácil, mas é mais assim, é mais suscetível sermos luz na igreja, Ser luz lá fora é uma grande diferencial. E Jesus disse que nós seríamos luz do mundo, não luz da igreja. Entenderam? Luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Então são as pessoas, a sociedade que a igreja deve influenciar com a palavra, com o evangelho e com o caráter de Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura bíblica, irmãos, da palavra do Senhor. Em seguida, vamos já ouvir os louvores da equipe da Escola Bíblica Dominical. Romanos, carta do apóstolo São Paulo à igreja em Roma. Não é, a gente romano, a gente pensa que é, os cidadãos romanos. Não, a igreja em Roma. Igreja em Roma. Capítulo 12, versículo 1 ao 3 e versículo 16 e o 17, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 16 e 17. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante a igreja. Aonde? Perante todas as pessoas. Interessante, estudar a palavra de Deus com entendimento, com raciocínio. E a igreja, nós temos a Escola Bíblica Dominical justamente para isto, para que nós possamos transformar nosso entendimento. O entendimento, ele precisa ser transformado. Não, irmãos, eu estou, já tenho toda a revelação da palavra, eu já tenho uma experiência espiritual de 40 anos, que eu estou servindo ao Senhor na EBD, mas não é o suficiente, porque Paulo disse que nós temos que transformar o nosso entendimento. Amém, irmãos? E quando nós estamos com o nosso entendimento transformados, nós temos a visão de águia. A visão de águia. Isaías capítulo 41 diz que o crente, ele é como uma águia. Ele sai da terra e ele vai lá em cima, lá no alto, Vai lá em cima, mais alto mesmo. A águia não voa abaixo, voa alto. Então, irmãos, voe alto. Voe alto. Busque do Senhor entendimento para você voar bem alto, além das nuvens. Vai além das nuvens, meu irmão.
minha irmã, você que está em casa, vai além das nuvens, porque lá em cima, o Espírito Santo está lá em cima, ele vai te orientar, ele vai te guiar, aí depois você desce, e desce com arrasante, poderoso e forte, ninguém te impede de fazer a obra do Senhor, amém? Amém? Oremos. Querido Jesus, Salvador bendito e glorioso, aqui estamos, Senhor, alegres, felizes, por mais que as lutas são grandes, as batalhas, Senhor, às vezes nós não conseguimos ver saída, mas, Senhor, diante de Ti, Pai, como o apóstolo Paulo escreveu, que nós temos que não conformar com este mundo, mas passarmos, Senhor, por uma constante transformação em nosso corpo, em nosso espírito, em nossa alma, em nossa mente, Pai, porque o mundo, Senhor, as coisas desta vida, querem, Senhor, trazer, embaçar, Senhor, a nossa visão, colocar, Senhor, cataratas, Senhor, em nossa visão espiritual, mas que possamos, Senhor, receber de Ti, Senhor, o colírio, Senhor, da revelação da Tua palavra, o colírio, Senhor, do entendimento, Pai, e através, Senhor, dos ensinos nesta manhã, em cada classe, de criança, de adolescente, de jovens, aqui da classe adulta, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que é o professor por excelência, possa estar, Senhor, dirigindo a nossa EBD, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. O Ministério do Louvor da Escola Bíblica cumprimenta a todos na paz do Senhor e aos nossos irmãos que estão online, que Deus vos abençoe. Irmãos, vamos louvar o Senhor nesta manhã com um dos louvores que confesso que vou voltar um tempo atrás, né? O hino da harpa cristã número 15, Foi na Cruz. Acho que todos conhecem. Vamos louvar o Senhor nesta manhã com esse louvor, lembrando que tudo foi lá na cruz, e por isso que nós estamos aqui para louvar e adorar a esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas do fundo eu quis converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão então neste meu coração, merecendo excelso amor, elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado
Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Este é meu respirar, este é meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é meu respirar, este é meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, oh, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, meu Jesus. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti, meu Jesus. Perdido estou sem ti. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor ainda com louvor. Te agradeço. Louvor que nós podemos agradecer ao Senhor pela semana que passou, pela semana que está iniciando. Iremos aprender mais um pouquinho da porção da sua palavra nesta manhã. Mas antes de tudo, somos gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito.
agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te Aleluia, glória a Deus, que bênção, irmãos. As classes já estão liberadas, os líderes poderão já encaminhar os professores. Glória a Jesus. Ontem, conversando, né, irmã Keila e Léo, olha só quem está aqui online. Cadê a Keila? Está aí a Keilinha? Olha só, vários irmãos, né, participando online da nossa IBD, e a irmã Maria Bertolin, né, é a avó daquele, está aqui online com a gente, todo domingo. Oi, pastor Márcio, ela está online com a gente, e ela sente falta, né, quando ela não consegue participar da IBD online, porque ela já faz parte. Inclusive, ela até brincou, olha, eu fico mais na EBD da Adna em Cuiabá do que na minha própria cidade, tanto que ela gosta. Avisa lá a Keilinha que ela está aqui, viu, online. Daqui a pouquinho ela vai ver os netinhos dela aqui, participando da nossa EBD. É uma bênção, né, irmão? Isso é lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Aqui na nossa classe de adultos, classe Maranata, nós estamos estudando hoje a lição. Estaremos estudando a lição número 11, estamos já há 2 finais de semana aqui para encerrar, né, o nosso trimestre, que fala sobre o assunto, os ataques contra a Igreja de Cristo. O texto áureo da revista da nossa EBD, aqui na lição 11 de setembro, lição 11 de setembro de 2022, Dia Nacional de Missões. Que o Senhor venha continuar abençoando a nossa obra missionária aqui na nossa igreja. Vários missionários que já temos enviado e sustentando algumas igrejas também. Textuário Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? A nossa EBD já tem vários anos que ela é transmitida justamente pela mídia, né, pela nossa TV, Adna TV, não é isso, pastor Jário? Né, vários programas que a igreja tem, desde o infantil até temas complexos da palavra de Deus, nós temos aqui na nossa igreja. Glória a Deus por isso. Convido aqui o irmão Mateus, nosso cooperador da nossa EBD, né? Hoje ele está estreando aqui na nossa sala principal. Costumo dizer que aqui, né, os irmãos têm mais liberdade até de material, tem mídias, tem estrutura. Aqui a gente pode utilizar, né?
slide. As outras salas a gente não tem, né, irmão? Ainda não. Ele é da parte de comunicação, ainda não temos. Mas queremos manter no futuro, em cada classe, ter também os slides, né, os data show, toda a estrutura necessária em nome de Jesus. Vamos orar pelo irmão Mateus, irmãos? Amém? Querido Deus, te agradecemos por esta rica oportunidade de mais uma vez, Senhor, estarmos na tua casa, e agora, Senhor, estaremos estudando, Senhor, sobre as sutilezas das mídias, Senhor, sociais. Que o Senhor venha abençoar mais uma vez o teu filho, nosso cooperador, irmão Mateus Camargo, abençoe a sua família, Senhor, que as bênçãos do céu estejam sobre ele, que o teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez usa-o poderosamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a amada igreja, na paz do Senhor, amém? Cumprimento também os nossos irmãos que estão online, em todos os lugares da nossa cidade, do nosso estado, também do nosso país. É um momento muito oportuno, irmãos. É um momento muito oportuno estarmos no domingo de manhã, na escola bíblica dominical, e muito oportuno também por tratarmos de um assunto, de um tema muito contemporâneo e atual. Hoje, a lição de número 11, nós vamos estudar a respeito da sutileza das mídias sociais. E nós vemos aí numa sequência de lições, onde falamos a respeito de outras sutilezas que, como o próprio nome já diz, de maneira muito sutil, vem entrando, ganhando espaço nos meios, no meio da igreja, no meio do povo. E a lição de hoje, que vamos tratar a respeito das mídias sociais, a sua relevância, sua importância e também os seus perigos, ela vem muito ao encontro do que nós vivemos nos dias atuais. Este momento é um momento, como por ser uma aula que pode gerar algumas certas dúvidas, alguns casos onde os irmãos queiram compartilhar, os irmãos sintam à vontade. A gente tem cooperador disponível onde os irmãos possam estar contribuindo com a lição. Por mais que estamos com uma certa distância, mas não é um monólogo, então pode existir essa interação. E os irmãos sintam-se à vontade para poder participar. Na verdade prática, nós vamos observar que a lição nos traz a seguinte frase: as mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. Esse tema, por ser tão oportuno, meus irmãos, um tema assim tão contemporâneo, por quê? Porque a gente vive um momento de um pico de consumo de conteúdo digital, de informação digital, onde em algum certo momento nós não conseguimos absorver ou filtrar todas as informações que nós temos acesso a elas. Então, quando nós entendemos e depois de nós discutirmos a respeito dessa importante ferramenta, nós vamos ver a oportunidade que nós temos para utilizá-la a favor do reino de Deus. Então nós vamos ver o quão exponencial é o seu alcance, e através disso nós consigamos fazer o reino, fazer o nosso ID de maneira muito mais rápida, muito mais acelerada. Porque o que a gente observa é que nos últimos dias a gente conseguiu ganhar alguns anos de alguma maneira muito acelerada, que em outro momento demoraria muito tempo para se acontecer. Então nós temos isso ao nosso favor, e cabe a nós estudarmos, entendermos, para poder aplicar da maneira mais coerente, da maneira mais correta. E nós vamos observar, entrando mais na lição, nós vamos ver através da introdução que o universo online cria uma falsa realidade em que, se o crente não cuidar, ele acaba trocando o real pelo virtual. Então nessa lição a gente vai entender que o ambiente real, ele precisa existir. O ambiente de contato humano, ele precisa acontecer. Porque nós somos o corpo de Cristo, e cada parte do corpo tem uma função, e nós precisamos desempenhar essa função com excelência. E para isso nós precisamos estar atentos e saber qual a nossa responsabilidade, qual a responsabilidade do nosso irmão. Nós precisamos entender a força que nós temos e o que nós precisamos alcançar de objetivo enquanto estivermos aqui na terra. Então, quando a gente entende
o universo todo online, o universo todo digital, o universo da mídia, e a gente sabe da importância que se tem e do nosso objetivo, isso fica muito mais fácil a gente conseguir ser crente e fazer o nosso papel em pleno século 21. Amém? Agora nós precisamos entender, primeiramente, o que são mídias sociais. Antes da gente entrar em muitos aspectos bíblicos, a gente precisa entender o conceito como um todo. E assim, vai existir uma variação entre rede social e mídia social. A rede social, como nós vemos aqui exposto, é uma estrutura social, ela é composta por pessoas, por organizações, onde ela precisa se conectar para fins mútuos. Ela precisa se conectar de várias maneiras para ter relação, para poder compartilhar valores e compartilhar também ideias. Então é como se fosse uma comunidade. Isso a gente traduz na rede social. Quando existe uma variação para mídia social, são todos os meios, aplicativos e ferramentas online e digitais que vai nos mostrar e vai nos conectar justamente para esse fim. Então a gente tem alguns exemplos aí de mídias sociais como o Instagram, o Facebook, o YouTube, entre outros aplicativos, que são exemplos das mídias sociais. Então, se em algum momento durante a aula a gente tratar rede social e mídia social, vamos ler como um termo só, para facilitar a fixação do conteúdo. Então a gente entende de maneira aberta o que são as redes sociais, o que é a mídia social. E quando a gente entende isso fica assim de maneira clara, por mais que nós já conheçamos, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo para entender como que surgiu as redes sociais. Mas antes disso a gente precisa entender como que surgiu o contexto da internet, porque é a internet que traz todo esse advento da conexão entre os seres humanos em diversos lugares do planeta. A internet ela surge no contexto da década de 60 com 70, num contexto militar, na Guerra Fria, onde se cada país quer alcançar e ter informações e utilizar todo o espaço cibernético e também o espaço externo do nosso planeta para conectar, para ter mais informações. Então, praticamente em 1969, a gente tem a criação da internet, num contexto militar, e essa internet ela fica por vários anos para esse fim. Então ela fica do ano 60, 70, 80, e somente em 1995 que ela é aberta para os fins comerciais. Então eu acredito que muitos irmãos lembram desse grande marco que foi a internet, da mesma maneira que lembram do marco que foi um pouco da televisão, alguns dos irmãos. E sabe da relação cristã que se tinha e que se teve com a televisão, de ser algo novo, algo que estava de maneira estática, e que a gente sabe que da mesma forma que pode trazer benefício, pode trazer malefício. Isso depende do usuário. Então, só que a internet, ela surge nesse contexto, só que de uma maneira muito mais dinâmica. Ela tira esse monólogo que existe entre uma tela, entre um rádio, que você só ouve, que você não interage, ela traz para uma interação muito maior entre os usuários, entre os ouvintes. Então, quando isso acontece, isso se torna muito mais exponencial o seu uso, porque toda pessoa, em qualquer lugar, ela consegue fazer uso, e ela consegue ser ouvida, ela consegue ser vista. Então, a partir desse momento que o ser humano, ele ganha voz, ele ganha essa notoriedade, isso se torna muito comum e útil. Então, a gente vê que praticamente a partir de 2004, quando começa a realmente surgir as mídias sociais, a gente vê um uso, um caminhamento de toda a humanidade, de todos os seres humanos, para se conectar. E daí a partir de praticamente 2008, 2009, através dos smartphones, isso começa a chegar à palma de cada um dos irmãos. Então a gente começa a ter acesso de uma maneira muito mais prática, muito mais do dia a dia. Então a partir dessa data praticamente, a gente vê algumas situações na nossa sociedade fruto das mídias sociais. Da mesma forma que a gente vê resultados positivos, onde o ser humano começa a questionar suas autoridades, suas lideranças que não estão fazendo conforme o que a lei diz, também vemos o outro lado de ser humano entrando em situação de calamidade de saúde por conta do que é gerado, por conta do que é visto na internet. Então a gente vê esses dois lados, e esses dois lados, eles estão inteiramente na responsabilidade do usuário. A internet por si só, as mídias sociais por si só, não provocam nada disso.
Então nós, como seres humanos, como usuários, temos que ter a responsabilidade no que nós estamos usando, no que nós estamos fazendo. Não tem como, e nós não podemos terceirizar essa culpa, terceirizar todo o efeito, tanto positivo quanto negativo, que ela causa. Então, a partir desse momento que a gente que a gente deixa de lado e fala, realmente, eu sou responsável por aquilo que eu uso, por aquilo que eu faço, a gente começa a ver uma ótima ferramenta em nossas mãos. Uma ótima ferramenta para o anúncio do Evangelho, uma nova ferramenta para acelerarmos os processos que por muito tempo foi de maneira muito vagarosa. Então a gente começa a ver a ferramenta importante que a gente tem em mãos. E a gente começa a entender o que podemos fazer através dela. E eu quero trazer aqui agora alguns números que diz sobre esse efeito de mídia social que tem gerado no nosso mundo, não somente no nosso país. Hoje nós temos aproximadamente 4,7 milhões de usuários? Não, 4,7 bilhões de usuários. Representa praticamente 68% da população mundial. Se a gente entender que o Oriente, que a Europa tem uma população muito mais envelhecida e que não fazem uso, nós entendemos que todo o Ocidente praticamente faz uso dessa internet, que possui uma população mais jovem. Então 4,7 bilhões de pessoas estão conectadas. Então quando a gente fala desse tema na escola bíblica dominical, com um olhar bíblico, nós estamos falando de um tema relevante. Porque nós vamos ver através de número, o quanto que nós ficamos conectados através com um irmão que está longe, com um amigo, com um parente que está longe, e às vezes com um parente que está perto, nós não temos essa conexão. No próximo dado, a gente vê a quantidade de redes sociais que a gente tem no mundo hoje. É aproximadamente esse número, de 360 mídias sociais. Então, da mesma forma que a gente imagine 360 YouTubes, Instagram, WordPress, entre outras mídias sociais, que serve de conexão. Tudo aquilo que serve de conectar, que é um aplicativo, por mais que ele seja um auxiliar, ele é uma mídia social. Então, todos esses aplicativos, ele vai produzir e vai ter o mesmo fim, que é de conectar as pessoas, as comunidades, com os mesmos assuntos. Então, imagina um número de 360, hoje a gente utiliza praticamente 4, 5, 6, mas a gente vê o número alarmante. E a gente vê que alguns países, como a China e outros países, onde possuem um regime diferente, eles possuem redes sociais exclusivas. Quando existe, às vezes, um contato de um cidadão com outra rede social, com outro público, isso pode ser até penalizado. Então, assim, a gente vê o universo e os grupos que as redes sociais criaram. Então, a gente entende esse panorama total. E quando a gente vai para a próxima informação, que é saber o quão conectados nós estamos, nós tomamos um susto. Porque o Brasil hoje é o terceiro maior usuário das redes sociais. Então, se nós, com a população que temos, logicamente esse número é por tempo de uso, não é por quantidade de pessoas. Nós temos aí em média um uso diário de 8 horas por dia em rede social. Aí você fala assim, mas Mateus, eu fico 2 horas na internet, ali no Instagram e tudo mais. Isso torna o número ainda pior. Sabe por quê? Porque essas 8 horas é uma média. Para se ter uma média, a gente precisa ter uns números maiores. Quando somado com números menores, a gente encontra um ponto de equilíbrio. Então, assim, se você usa 2, 3, 4 horas, outras pessoas usam 6, 7, existem pessoas que usam 12, 14, 16 horas. Porque para a gente ter uma média de 8 horas, temos que ter usuários usando muito mais. Aí você diz assim, mas isso é um número muito alto. Tudo bem que existem pessoas que trabalham com a internet, pessoas que usam a internet para fins comerciais. Então ele vai puxar essa estatística para cima. Mas acredite, não é a principal parte dessa estatística. Então quando a gente tem um número alarmante desse, e a gente não sabe a respeito do tema, a gente não sabe a relação bíblica às vezes, sobre o que a gente vê, sobre como a gente filtrar, a gente está pisando em um terreno desconhecido. E às vezes há uma hora que a gente passa na igreja, no domingo, ou 1h30 que passamos na EBD, às vezes não dá condição suficiente, ou não abordamos assuntos a respeito daquilo que a gente vai olhar 2 horas por dia durante toda a semana. Então quando a gente vê um número desse, a gente vê o quão alimentado nós estamos sendo para combater isso.
Se a gente for fazer uma conta muito direta, a gente tem 4 horas de alimento espiritual consumido de maneira direta na igreja, e a gente tem 10, 12 horas que nós alimentando outros conteúdos. Então a gente vê um desequilíbrio na nossa alimentação do que entra no nosso corpo através dos nossos ouvidos, através da nossa visão. Então esse desequilíbrio, ele vai gerar uma consequência. Vai gerar crentes ociosos para a obra de Deus, vão gerar crentes descompromissados, ou vão gerar crentes que em algum momento têm uma série de questionamentos e não buscam soluções, vão gerar crentes que não buscam um contato, uma relação com Deus, porque o tempo de relação está estritamente ligado, porque a pessoa consome o conteúdo de mídia e não consome a relação direta com Deus. Então a gente vai ver muitas patologias a respeito do que nós estamos consumindo e que nós não estamos filtrando. Então os irmãos entendem a relação, a importância de um tema tão atual, que às vezes pode tornar um tabu dentro da igreja, por não falarmos a respeito de certos assuntos. Porque antigamente alguns tabus eram falar sobre sexualidade, sobre alguns outros pecados. E hoje às vezes a gente não fala disso porque é uma maneira muito natural, todo mundo usa. Mas quando a gente entende que aquilo ali é um alimento para a gente, seja ele bom ou ruim, alimento é alimento, ele vai gerar um certo resultado, às vezes positivo e às vezes negativo. Então a gente entende esse contexto todo, e isso nos dá condição para entrar num terreno, para saber onde a gente está pisando. Toda vez que a gente vai construir uma obra, uma edificação, a gente precisa conhecer aquele terreno. Isso com analogia em construção civil. E para a gente conhecer aquele terreno, a gente faz algumas perguntas, alguns itens. E alguns deles é uma topografia, sobre a documentação daquele terreno. Se vai construir uma igreja, precisa entender todo o entorno, todo o impacto social. Para isso existem alguns órgãos que regulam. Mas existe uma parte que é pouco usada e muito vital, que é conhecer o solo onde nós estamos apoiando. Para isso é feito um processo de sondagem, mas sondar o solo, estratificar o solo e conhecer qual que é a resistência dele, qual que é a rigidez dele, qual que é a característica dele. Porque daí nós podemos definir o que nós vamos utilizar de estrutura para colocar aquela edificação em cima, aquela igreja em cima, aquela construção em cima. Então quando a gente faz essa análise, a gente às vezes toma uma surpresa, porque imaginava que fosse algo muito mais resistente, que ia ter um custo muito menor, quando na verdade, quando nós descobrimos que aquele solo não é tão bom, e tem que se gastar um dinheiro muito a mais naquilo. Só que ainda bem que nós descobrimos antes, porque se descobre isso depois, tudo fica muito mais caro e inviável. Então, da mesma forma, trazendo essa alusão para as redes sociais, nós temos que saber onde estamos pisando. Temos que conhecer aquilo que toma 2, 3, 4 horas do nosso dia. Nós temos que entender a importância e saber que não é normal algumas coisas que fazemos, que pesquisamos, algumas formas como reagimos, ou como consumimos aqueles conteúdos. Então nós temos que sondar, nós temos que conhecer, e às vezes gastamos pouco tempo para isso. Eu trouxe aqui alguns termos muito utilizados nas mídias sociais, e é importante para a gente entrar dentro desse assunto. Engajamento, algoritmo e influenciador. Esses termos praticamente resumem o que são as mídias sociais. O engajamento é toda ação ou reação que nós, usuários, temos a partir de certo conteúdo, que é o que toda a mídia procura, é engajar você, é colocar você para curtir aquele conteúdo, para você compartilhar, para você comentar sobre aquele assunto. Quando isso acontece, todos os gestores de mídia, todas as empresas, elas ficam satisfeitas porque ela atingiu o objetivo, foi engajar você. Porque através do seu engajamento, através das suas palavras, do que você faz, do que você compartilha, eles monetizam isso e ganham dinheiro. Então, no final, a gente acha que é uma conexão, tudo foi pensado para a gente conectar, para a gente ver coisas, quando na verdade, tudo é pensado para monetizar e gerar dinheiro. Ah, Mateus, você está trazendo um olhar das mídias sociais negativo. Não, nós estamos trazendo um olhar real. Ela tem seus benefícios e nós, como usuários, usamos esses benefícios.
Mas muitas das coisas que nós vamos ver agora no próximo conceito, que é o algoritmo, ele não é pensado para você se conectar com outras pessoas e trazer outros pontos positivos. Ele é pensado para que você continue ali por muito tempo, porque isso gera dinheiro. Porque isso gera vendas, porque os patrocinadores querem pessoas que olham o conteúdo deles, e eles são monetizados por isso. Porque você não paga nada para usar o Instagram e usar o Facebook, não paga nada para usar o YouTube, o WhatsApp é uma ferramenta importantíssima, nós não pagamos nada. Como que vai criar uma empresa que não é para dar lucro? Então tudo que é feito, a essência é muito boa, mas tudo que é feito depois, construído depois, é com uma real intenção da monetização, e eles fazem isso a todo custo. Se os irmãos forem assistir um documentário, o Dilema das Redes, vocês vão ver o quão difícil é, o quão pesado é, o quão sério é. Nesse documentário, grandes executivos dessas empresas de mídias sociais, eles tiveram acesso a algumas coisas, aos algoritmos, que significa os códigos que são pensados e programados para te colocar por mais tempo nas redes sociais. E essas pessoas, esses executivos, eles começaram a ter acesso a esses algoritmos, que possuem uma inteligência artificial e começam a trabalhar de maneira independente. Começa a gerar coisas que às vezes começam a fugir do controle do programador. E eles tiveram acesso a isso e começou a ver a intenção com aquilo que era gerado. E eles começaram a colocar isso nas mídias e falar assim, olha, por mais que eu trabalhe aqui, eu não concorde. Alguns de maneira muito offline, muito escondida, e outros de maneira aberta. E eles começaram a fazer isso, até que a maioria deles começaram a sair dos cargos, e então fizeram esse documentário expondo o que é a mídia social, o que são as mídias sociais. E se os irmãos tiverem a oportunidade de ver, de conhecer, vocês vão ver que é um mundo muito tenebroso, que trazem coisas que a gente nem imaginava. Que você fica lá e fala assim, nossa, agora faz sentido. Agora faz sentido, porque eu estou olhando aquele conteúdo, de repente sai um conteúdo muito próximo, e eu continuo ali, e aquele algoritmo vai te levando para um cenário onde você consome aquilo ali por muito tempo. E não só isso, começa a ter outras coisas que ele começa a movimentar as massas sociais. Quando entra nesse assunto, é muito mais profundo, porque você começa a ver que algumas coisas, algumas ações na sociedade que são feitas, que são tomadas, às vezes não é feito manada, é fruto dos algoritmos pensados nas mídias sociais das grandes empresas. De algumas coisas que são relembradas, que são trazidas em momentos oportunos de guerras, momentos oportunos de guerra civil, de política, tudo isso é muito pensado para que aquilo ali gere informação, e eles vendam a informação e gere também a sua atenção. Então quando a gente vê tudo isso, você entende o quão profundo é esse assunto. O quão profundo é o contexto da mídia social nas nossas vidas. E às vezes você está sendo influenciado de uma maneira que não consegue ter mais filtro, e está agindo de uma maneira que você mesmo se estranha e fala assim, eu não pensava assim, eu não agia assim. Mateus. É que lá no consciente, lá no seu fundo, é plantado algumas coisas que levam a gente a tomar algumas ações. Certa vez eu ouvi um pesquisador de alto nível, que eles recebem muito dinheiro, são pesquisadores de neurociência, de comportamento, de coisas assim, da mente mesmo, até para onde o olho corre quando você está vendo determinado conteúdo, eles estudam. E o Google, no caso ele trabalhava para o Google investia milhões na universidade para ele publicar o artigo. Então ele tinha uma parte do artigo dele que era publicado para a comunidade científica, para todo mundo, para falar sobre as interações e tal, mas tinha uma parte que é sigilosa. E essa parte é entregue normalmente às redes sociais. Então hoje, o que esses grandes conglomerados, digamos, né, de redes sociais, o que eles fazem? Eles gastam muito em pesquisas científicas apuradíssimas, com grupos de teste e tudo, para que cada vez, não é que eles estão investindo em ciência, vamos investir em ciência. Não, isso é discurso, isso é bobeira. Há uma parte ali que é
mais de 50% do conteúdo ele é fechado, ele é sigiloso e ele não pode ser publicado, porque ele tem que ser entregue na mão de quem pagou pelo estudo. Então não é que às vezes a gente vê, determinadas universidades ou determinados grupos de estudo recebem milhões fora do Brasil. Sim, nos Estados Unidos há uma liberdade para que isso seja feito. Então, um Google, ele quer entender se aquele produto, se aquela marca que ele desenvolveu, se aquilo vai pegar. Então, ele investe ali milhões para que um grupo de cientistas estude aquilo e veja, isso vai funcionar da melhor forma. Um algoritmo, eles contratam físicos, você vê grandes mentes da física hoje estão trabalhando em quê? Em algoritmos, em mecanismos assim. Então, é algo de um alto nível de investimento para que quando você olhar no seu celular, der um clique em determinado conteúdo, aquilo inunde você. E o que mais, hoje, é reconhecidamente, o aplicativo que tem a melhor inteligência artificial para isso é o TikTok, que eu nem tenho, mas ele é reconhecidamente o algoritmo mais apurado, o TikTok é chinês, né? Então, ele é um algoritmo mais apurado. A partir do momento que você visualizou determinado conteúdo, ele filtra e descarrega em você aquilo para você continuar ali. Exatamente, exatamente. E isso aí é de uma maneira hoje muito natural, irmãos, muito natural. Esses estudos, como o Jabes disse, alguns deles sigilosos. E nós temos um terceiro termo que é os influenciadores, são os influencers. Por que é importante a gente entender esse conceito dos influencers? Porque são eles, é o papel humano que vai aproximar nós, que vai aproximar você, que vai aproximar o seu filho das redes sociais e manter nós ativos nas plataformas. E os influencers, normalmente são pessoas que exercem influências sobre determinado grupo ou sobre determinado assunto. E a gente precisa entender o seguinte: quem tem sido os nossos influenciadores? Quem tem sido o influenciador do seu filho? Porque não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que se faz necessário, porque nós vemos muitas modas, muitas coisas que vêm na cabeça, principalmente dos adolescentes, dos jovens, hoje em dia, e totalmente influenciado por conta disso. Nós sabíamos antes da influência da televisão, e agora nós temos a influência das mídias. Aí você começa a ver algumas evidências, como que o seu filho corta o cabelo dele? É igual ao seu cabelo? Corte tradicional, um corte comum? Como que ele gosta de usar as roupas? São roupas mais despojadas, roupas mais tradicionais. Então, quando você começa a observar isso, você começa a ver a influência que ele está tendo. Aí a gente faz uma pergunta: o quão essa influência tem sido relevante na nossa vida? O quão essa influência tem falado mais alto do que a influência de Cristo na nossa vida? Se a gente para pensar que o conteúdo que a gente consome é muito maior do que o conteúdo bíblico que consumimos, nós já temos uma resposta muito clara, que a influência das pessoas que estão na mídia, das pessoas que estão lá, tem sido muito maior na nossa vida. Aí você pode dizer: mas eu assisto bastante para pregadores, pastores e tudo mais. Mas o quão filtro você está fazendo? Qual que é a filtragem que você está fazendo de todo esse conteúdo? Qual que é a certeza você tem daquela base bíblica? Porque quando a gente tem uma base bíblica muito forte, muito boa, nós não se desfazemos mediante a essas novas informações. Como Paulo disse a Timóteo: permanece naquilo que foram inteirados, que desde a tua criancice aprendeste. E daí, se a pessoa não tem essa base, como que ela vai utilizar e vai resistir a certos conteúdos? E os influenciadores, eles vêm totalmente de encontro a isso, porque eles são pessoas especialistas ou expert em coisas que às vezes não são nada de especialista nem de expert. Mas como eles se vestem muito bem, porque nós gostamos do que é belo, do que é bem feito, do que é bem apresentado, do que é bem mostrado, nós colocamos aquela pessoa como um especialista naquele assunto e nós seguimos ele, e nós só vamos como favorito, e todo dia quando vamos consumir esse conteúdo, ele tem uma prioridade. E às vezes nós não sabemos direito, de fato,
a informação sobre aquela pessoa ou sobre tudo o que ele diz, mesmo tendo a internet ao nosso favor. Sabemos que podemos pesquisar tudo, encontrar informações mais profundas. Às vezes nós não fazemos isso. Aí vem aquela pergunta: nós estamos fazendo o uso correto e o uso adequado das mídias sociais, da própria internet como um todo? Se para assuntos que nós precisávamos entender mais a fundo, nós não estamos fazendo? Se para assuntos que nós precisávamos entender detalhadamente, nós não estamos pesquisando? Da mesma maneira que a gente tem muito conteúdo bíblico, muito estudo bíblico, muita ferramenta, a gente também tem outras coisas negativas. Então, quando a gente vê isso, quando a gente enxerga esse contexto todo, às vezes a gente precisa entender e analisar em que caminho a gente está indo, em que caminho estamos indo. Se esse caminho é um caminho bíblico, se esse caminho é um caminho cristão, porque imagine Jesus na nossa situação. Lá no final da lição, da aula, eu vou fazer um questionamento, e os irmãos vão poder analisar, depois a gente digerir um pouco de tudo que a mídia traz, vão poder analisar se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele faria. Como que nós vamos ensinar nossos filhos, como que nós vamos redaguir, como nós vamos instruir nossos filhos, se o que nós estamos consumindo não tem sido um alimento espiritual. Então, quando Oséias escreve lá no capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento, não é somente no conhecimento de Cristo, é nos outros conhecimentos também que vai afetar essa relação com Cristo. Porque quando nós conhecemos Cristo na sua essência, nós entendemos a essência do Evangelho, a essência do cristianismo, através também da teologia, do estudo sistemático de Deus, de todo o contexto bíblico, nós entendemos a essência. Agora, quando nós precisamos entender o contexto externo, porque na nossa realidade, meus irmãos, é o dia a dia que é feito no serviço, na faculdade, em tudo isso, que vai mandar e vai nortear a nossa relação com Cristo. E às vezes, nós ficamos muito obcecados somente naquele estudo sistemático ali, nós vamos ver muitas pessoas com patologias cristãs, onde a pessoa ele é desconectado de uma realidade e vive num mundo absorto para falar a respeito somente de Cristo, da Bíblia e tudo mais, e a pessoa começa a seguir alguns caminhos, porque ele perde essa relação com o ser humano, e às vezes não entende a necessidade do momento, da época, do contexto. Então, quando Oséias fala, no capítulo 4, que meu povo perece por não ter conhecimento, não é somente o conhecimento de Cristo, é um conhecimento que a gente precisa ter de onde a gente está pisando, de onde a gente está entrando, do que nós estamos consumindo, do que nós estamos alimentando, esse filtro. E nós começamos a entender a necessidade e a importância de aquilo que entra no nosso corpo, ele é filtrado e ele tem que ser algo para a glória de Deus. Amém? No próximo slide, a gente tem já alguns assuntos entrando muito mais ainda na lição, que os cristãos na era digital. No livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 4, diz que uma geração vai, outra geração vem. E a gente observa que, historicamente, nós temos outras gerações que fizeram parte de um processo muito importante. Se a gente for destacar, a gente lembra das gerações dos egípcios, que construíram as pirâmides, uma construção memorável, que até nos dias de hoje é algo fantástico. Nós temos outras gerações dos sumérios, que deixaram a escrita, iniciaram esse processo da escrita, do ser humano com o contato. Então a gente vê outras gerações, a gente vê a geração da Revolução Industrial, praticamente no século XVII, século XVIII, que a gente começa a ver uma modernidade, a gente começa a ver o que a gente tem hoje, só que de uma maneira muito mais rústica, através das indústrias, através de todo o processo. Então a gente vê em algumas gerações, as gerações também bíblicas, obviamente, todo o contexto de Israel, e a gente chega praticamente na geração atual. Então assim, hoje a nossa geração atual, ela está escrevendo a própria história. Estamos vendo a história sendo escrita aos nossos olhos. E a pergunta é assim, o que nós estamos escrevendo para as próximas gerações, pensando que nós somos responsáveis por aquilo que consumimos e criamos. Então hoje nós conseguimos acelerar muitos anos, coisas que demoraram décadas, demoraram milênios para serem criadas, serem desenvolvidas, chegar na solução pronta, hoje nós fazemos em horas.
com toda a tecnologia que temos na evolução dos últimos 60 anos, nós conseguimos fazer muitas das coisas em horas, desvendar coisas que levaram anos para serem desvendadas, cálculos que demoraram décadas, séculos para serem desvendados. A gente consegue fazer isso de maneira muito mais rápida. Então, a nossa geração tem esse poder. A nossa geração tem essa facilidade nas mãos de ter essa informação muito rápida. Então, nós conseguimos ser muito mais eficiente e eficaz se nós fazermos uso correto da ferramenta que temos. Você estava falando dos egípcios, dos sumérios, que são atribuídos a eles a escrita. Os apóstolos, olha aqui o que eles deixaram. É aquilo que nós consumimos até hoje, na escola bíblica dominical, em todas as igrejas do mundo, a Bíblia Sagrada. Então, essa aqui é o maior legado da humanidade, não são as pirâmides e nem a escrita. O maior legado da humanidade é a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a Palavra de Deus. E nós temos uma responsabilidade, irmãos, de através desta mídia, podemos dizer assim, a Bíblia, ela é uma mídia poderosa, que transforma o cidadão da terra em um cidadão terreno e um cidadão celestial. Através da Bíblia conseguimos trazer para a humanidade a restauração. Inclusive tem pessoas, Mateus, irmãos que estão em casa, acham que político que vai transformar a sociedade, que vai mudar as pessoas. Quem influencia, quem muda uma sociedade é apenas um irmão transformado, mudado. Só foi Jesus e os 12 que mudou o mundo. Então a igreja vivendo o papel de realmente o papel de embaixadores, como precisamos realmente ser, nós vamos usar a palavra de Deus como ela realmente precisa ser usada. Quando usamos a palavra de Deus como realmente ela precisa ser usada, eu lembro de Jesus. O templo era o legado estou tomando seu tempo, né? Mas o templo era um legado de Israel. Jesus, para Jesus não era só o templo. Sabe até onde era sagrado para Jesus, irmãos? Lá no pátio. No pátio, Elias, para Jesus era sagrado. Ele derrubou lá as mesas, levou todo mundo embora, Mateus, irmãos. Lá no pátio. Então é lá longe de tudo. O nosso zelo pela casa do Senhor não é só no púlpito, ou dentro do altar, ou nas dependências da igreja, é lá fora. Para Jesus era muito sério, e nós também devemos entender assim. Obrigado, Mateus. Com certeza a Bíblia, a gente vai destrinchar mais para frente, a gente sabe totalmente que a Bíblia nunca foi tão atual como é nos dias de hoje. É tão atual, a gente vê escrita de 2000 anos atrás se fazendo tão necessária nos dias de hoje, que a gente fala assim, por que a gente está consumindo tanto conteúdo quando na verdade a palavra de Deus revelada através dessas letras tem se mostrado tão eficiente ao longo dos anos e tem provado isso. As nossas vidas são resultados desses ensinamentos, dessa palavra. Então, que possamos também ter esse filtro macro, esse maior filtro de saber, se está aqui, então eu vou consumir, se não está, obrigado, não me serve. Então nós precisamos entender toda essa necessidade. Então a gente precisa analisar o que nós estamos fazendo uso de benefício para a casa de Deus com essas ferramentas que nós temos. Mateus, inclusive tem um hino que diz assim, que sem telefone na mão, sem avião, sem internet, eles alcançaram o mundo. Exato. Nós com televisão, com avião, com internet, com Facebook, Elias, nós não alcançamos as pessoas. Irmãos, isso aqui, desculpa dizer, estou tomando interferência aqui bastante, mas é tipo dizer, que nós estamos levando uma surra da Bíblia. Uma surra, irmãos. Tem pessoas que não acordam ainda. Irmãos, olha, eu creio, Mateus, que com a palavra que nós tivemos ontem na reunião do nosso pastor, com aquilo que o pastor falou,
Irmãos, Deus vai trazer um grande avivamento individual, e já está acontecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós sabemos, irmãos, também, que quando a gente tem tudo isso, todas essas informações ao nosso dispor, isso vem acompanhado de um problema que hoje os cientistas, os estudiosos estão chamando de infoxicação, que é uma junção de informação com intoxicação. Por estarmos expostos a muita informação, nós começamos a ter acesso a algumas coisas, a ingerir algumas coisas, alguns conteúdos em excesso, que vai gerar algumas patologias físicas no nosso corpo. Ele sai do universo somente intelectual, somente escrito, visual, e ele passa para o aspecto físico. E a gente começa a ver algumas doenças, a gente começa a ver algumas patologias sendo mostradas no nosso corpo. Começa a gerar uma fadiga, uma exaustão emocional. A gente começa a ter um excesso aí, uma sensação de incapacidade, uma sobrecarga emocional. Então, às vezes que você chega no seu final do dia e você está exausto do mais, quando na verdade você nem fez tanto esforço físico, isso é advindo do excesso de informação que absorvemos durante o dia. E isso feito ao longo de um tempo, vai gerar um problema gigante. A nossa sociedade, ela está adormecendo aos poucos, e os próximos resultados vão começar a vir. Nas próximas décadas, a gente já vai ver isso de uma maneira muito mais escancarada. Vamos ver isso assim, de uma maneira muito próxima da gente, com os nossos filhos, com os nossos parentes, amigos, conhecidos próximos. Vão começar a ver essas patologias. Hoje nós vemos algumas coisas que são causadas de resultados imediatos. Mas a nossa vida física, nós vamos começar a ver isso de maneira muito mais corriqueira. E é aí que nós precisamos hoje, tendo essa informação, sabendo disso, filtrar. Sabendo disso, agir contra. Sabendo disso, colocar para dentro do nosso corpo aquilo que realmente é coerente com a Bíblia Sagrada. E para isso a gente precisa conhecer a Bíblia Sagrada, porque a gente só consegue distinguir o que é falso e verdadeiro conhecendo o verdadeiro. Conhecendo o que é verdadeiro, que é a própria palavra de Deus, que é os ensinamentos que há 2000 anos atrás se faz presente nos dias de hoje. Então só através disso que a gente consegue ter esse filtro e ter todo essa filtragem que a gente precisa ter. Amém? No próximo tema a gente vai ver os desafios da igreja na era digital. E a gente vai abordar dois conteúdos importantes, que é a desumanização e o mudanismo. E aqui a gente começa a entrar um pouco mais nos textos bíblicos. Porque é necessário, às vezes, para a gente entender certo assunto, entender a lógica daquilo que é aplicado, e depois nós começarmos a digerir agora sobre o aspecto e sobre a visão bíblica. O pastor Camarão? Eu gostaria de contribuir algo muito importante. No primeiro dia de aula, eu faço uma reflexão com meus alunos para trazer a eles a conscientização do que eles estão fazendo quanto à questão do consumo das mídias sociais. Eu faço algumas indagações, eu não digo que é certo ou errado para eles, como professor. Eu faço com que eles reflitam o que eles estão fazendo dia a dia com a questão das mídias sociais, para que eles compreendam, tenham uma reflexão, uma clareza sobre isso. Mas indo para o aspecto espiritual, o irmão falou aí sobre a questão física, que vai trazer algo, aquele uso contínuo, aquele excesso, aquela coisa desregrada, tremendo, é isso mesmo, é dessa forma. Só que existe também um aspecto espiritual, né? Alguns anos atrás, eu e minha esposa tivemos uma situação onde houve uma coisa muito forte, que foi um caso espiritual em duas irmãs. Uma estava estudando em Brasília e outra estava estudando aqui. As duas faziam faculdade. E as duas entraram num site gótico. Ouça bem, igreja, né? Um site gótico. As duas entraram e as duas ficaram endemonizadas, que não é endemoniadas. É uma coisa muito pior do que endemoniamento. Então houve um caso, foi algo terrível. Foram 7 dias e 7 noites trabalhando com aquela família para conseguir entender o que estava acontecendo, porque quando elas se viam, elas queriam se matar uma a outra. Quase ninguém conseguia segurar. Era algo terrível. Eram duas irmãs
uma família bonita, constituída, bem de situação, mas houve esse excesso, eu creio, de o conteúdo ali que foram consumindo até chegar num lugar determinado, onde era um site que tinha coisas satanistas, e aquilo que estava ali entrou nas duas, e houve então esse endemonizamento, e isso trouxe consequências terríveis para a família, que se não fosse a intervenção divina ali, né, logicamente usando a vida de alguém, ali teria acontecido um desastre naquela família. E essa realidade é uma realidade muito corriqueira dos nossos dias. A gente pode observar isso nas mídias tradicionais, trazendo esses relatos de pessoas que suicidam, de pessoas que ficam endemonizadas, de pessoas que têm reações atípicas, justamente pela forte influência que isso causa. E cabe a nós, novamente, a fazer um filtro. E para a gente fazer um filtro, a gente tem que saber o que é certo. E para a gente saber o que é certo, a gente tem que estudar a Bíblia Sagrada. Então, esse caminho não mudou e nunca vai mudar. E a gente tem que estar muito sempre antenado aqui, para a gente conseguir combater e conviver com isso daqui. Amém. Então, quando a gente fala do mundanismo que tem entrado através das mídias sociais, a gente vai observar algumas pessoas, algumas ações, que assuntos ou ações do mundo têm entrado dentro da igreja. Então a gente vê alguns aspectos onde somente o formato que é belo, que é bonito, que vai conseguir atrair as pessoas, que vai conseguir fazer as pessoas continuarem dentro da igreja. Porque a mídia tem trazido isso. Algumas igrejas que são conceitos, algumas igrejas conceitos que assim chamam, elas têm utilizado isso. E elas têm lotado as suas igrejas, têm trazido o povo. Só que só tem uma coisa que faz a pessoa reconhecer os seus pecados, que faz o ser humano saber se ele está no caminho certo, que ele deve convergir para um lugar chamado cruz, que é a palavra de Deus. Você pode trazer toda forma, pode utilizar todo e qualquer recurso. Se nesse meio não teve a palavra de Deus não agiu por intermédio do Espírito Santo para convencer esse indivíduo, não vai haver transformação, e aquilo ele vai ser somente números. Então o mundanismo, ele tem entrado de maneira muito sutil, quando a gente percebe justamente que é belo, os ambientes belos, ambientes propícios. A gente até na nossa semana teológica, a gente trabalhou bastante, tentando dar condições aos irmãos que conseguisse assistir, conseguisse participar das plenárias, de uma maneira muito aconchegante, tranquila, mas onde o essencial fosse a palavra. Onde você não ficasse preocupado com a organização, com alguma coisa, com o som, com nada disso. Tanto que ontem nós tivemos alguns relatos muito positivos que falavam justamente da palavra. E quando fala da palavra, não fala de nenhum outro assunto, quer dizer que atingimos o objetivo, que é colocar a pessoa numa condição favorável, onde ela consiga absorver. E as outras coisas que vai tirar a distração, vai tirar a atenção dela, essas coisas não consigam ser maiores do que a própria palavra. Então, esse meio a gente precisa causar isso, mas através de organização, através de uma série de coisas. Mas o essencial e o primordial ainda continua sendo a palavra de Deus. Então tudo que nós vamos fazer, nós façamos para a glória de Deus. E um segundo item no mundanismo é a desumanização. Com a relação muito distante que nós temos através das mídias sociais, nós cairemos cada vez menos contato com o outro ser humano. E na verdade isso vai totalmente contra a Bíblia Sagrada, que nos diz que nós somos um corpo, e um corpo ele tem que estar junto. Nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. E existem alguns termos para desengrejados e outras pessoas que não querem ter um pastor, não querem ter um líder, não querem ter uma referência, e às vezes ficam consumindo somente conteúdos das mídias sociais. E isso daí tem entrado e tem sido um fator muito alarmante em muitas igrejas, em muitas congregações e em muitos ministérios, quando essas pessoas têm se tornado cada vez mais relevantes nas mídias sociais. E isso daí vai trazendo um aspecto negativo, porque o corpo de Cristo precisa estar em comunhão. Nós precisamos participar da ceia para relembrar o que Cristo fez por nós. E para participarmos da ceia, existem alguns critérios que a Bíblia coloca, que é a nossa regra de fé, para que possamos estar em comunhão com os nossos irmãos e com Cristo também. Então isso, gente, isso não mudou. A essência bíblica não mudou, a palavra de Deus não mudou. Que nós temos que ter comunhão, que se nós pecarmos, nós temos que pedir perdão, temos que arrepender, temos que deixar. Que nós para irmos para o céu, não é fácil, não é mole, é tomado por força.
é dedicação, e isso não mudou, a palavra continua a mesma. Se te venderem através das mídias sociais um evangelho frágil, fácil, não comprem. Não comprem porque isso não é bíblico, porque isso não é cristão. Mas para a gente saber disso, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, precisamos saber o que é certo. E é por isso que nós temos que estar aqui todo domingo, na escola bíblica, nos cursos de ensino, que nós temos que ter a nossa vida pautada. Temos que estar em oração e também buscando através da palavra. Porque perguntaram certa vez a um pregador o que era mais importante, se era a Bíblia ou se era a oração. E ele disse: o que é mais importante para um passarinho, a sua asa esquerda ou a sua asa direita? Não tem como a gente voar sem ter os dois, porque um é Deus falando com a gente e o outro é nós falamos com Deus. E esse relacionamento ele tem que existir, porque nós acreditamos em um ser que nós não vemos, nós sentimos, nós vemos suas maravilhas. Isso precisa ter um fator no meio chamado fé. E através desse fator, nós acreditamos que um lugar muito melhor está preparado para nós. E nós acessamos isso através da fé e por meio da graça de Deus, que nós não merecíamos. Porque Deus é santo e para estar com Ele tem que ser santo. E nós não merecíamos, mas quando Ele coloca o Filho dele, morre, morte de cruz, nós começamos a ter acesso à vida eterna. Nós começamos a ter acesso às maravilhas que Deus nos proporciona. E isso não mudou, meus irmãos. E se te venderem qualquer coisa diferente disso, não compre. Não absorvam. Não usem. Não leve para frente. Porque quando nós conhecemos a verdade, e quando nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que é mentira. E existe mais outros 2 tópicos importantes que nós avançamos agora para o final, que é o sensualismo e o narcisismo. Esse é um tema muito aguardado. Porque as mídias sociais, como já disse, ele quer atrair os nossos olhos, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma, e o que é bonito agrada aos olhos, e nós fazemos o quê? Continuamos fixados naquilo ali. Porque se você vê algo que não foi muito bem pensado, uma escrita feia, e de repente você vê uma escrita organizada, bonita, qual você vai dar mais atenção? Isso é natural do ser humano. Ele vai dar atenção ao que foi bem pensado, tem cores interessantes, porque tudo, gente, tudo é muito pensado. Não pensem vocês que vocês vão em um restaurante e achou bonito aquele restaurante, por isso você está consumindo mais. Não, existe uma psicologia das cores por trás daquilo. Aquela fonte que você olha, aquela letra que te agrada, existe uma psicologia através da tipografia. Então tudo isso é muito pensado. Então quando você entra numa terra, num terreno, você tem que saber onde você está pisando, porque aquilo ali, você, no seu subconsciente, por mais que você não sabe, no seu subconsciente, ele está fazendo aquela leitura e está absorvendo aquilo ali, porque aquilo ali para ele é bom, para nossas vistas é bom. Então isso é muito estudo científico por trás disso, para entender o que vai agradar a nós e o que não vai. Da mesma forma que a gente vai ver nos próximos slides, que existe formas de venda que vai te conduzindo para você concretizá-la. E isso é utilizado através da visão. Então quando a gente traz toda essa visão, a gente fala de um tema que é o sensualismo nas mídias sociais. Que é a sensualidade, onde muitos cristãos estão indo num caminho onde não sabem onde estão entrando. Um caminho, e às vezes sem volta, um caminho difícil, um caminho onde a base bíblica dele às vezes talvez não seja tão forte, isso para homem quanto para mulher. E a sensualidade, a erotização do corpo masculino e feminino, nas mídias sociais tem sido muito explorada. E isso tem sido muito explorado porque isso também gera engajamento, gera visualizações, geram compartilhamentos, gera tudo isso. Então isso é um apelo muito forte que esses executivos usam de estratégia. E isso vai entrando aos poucos no meio da igreja. Mas eu estou me vestindo bem, mas eu estou simplesmente cuidando de mim. E começa a expor isso num nível muito elevado, e é uma linha muito tênue entre o que é onde você consegue ir, onde está no seu controle e onde não está. E a gente percebe em Gálatas 5:22 que nós temos que ter um autocontrole, que nós temos que ter algumas ferramentas, parte do fruto, do Espírito também, que vai nos dizer como agimos nisso. É um pouco mais profundo, mas a sensualidade ela tem tomado conta das mídias sociais e a igreja tem se deixado levar em muitos desses aspectos, porque entende que é um cuidado, só que é um cuidado às vezes excessivo, é uma exibição, mas é uma exibição excessiva, e só vai conseguir distinguir isso, não existe uma fórmula pronta, existe a Bíblia,
Essa é a fórmula. E você precisa interpretá-la e saber a que momento, até que ponto que isso está sendo benéfico, está sendo natural, e até que ponto que isso não está sendo. E a gente vai observar algumas das soluções que a Bíblia nos diz, em Tessalonicenses 5:22, fugir de toda aparência do mal. Aí você diz, moça, mas é um ser humano do outro lado? E às vezes nós também somos objeto de fazermos o nosso irmão pecar. Não é porque, mas é o olho do irmão que está comprometido e tudo mais. Nós também somos objeto disso. Então nós temos que tomar muito cuidado. É um assunto que é profundo e a Bíblia nos dá esse respaldo e precisa ser dito. Que nós temos que cuidar para não avançarmos nessa linha muito tênue entre o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer. Porque Paulo já disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso simplesmente postar uma foto porque eu tenho o direito como cidadão de usufruir de uma rede social. Mas não me é lícito postar uma foto onde vai gerar um escândalo para a igreja, vai gerar um escândalo para o meu irmão. Porque, e se isso te fizer pecar, a gente arranca e deixa de lado. Mateus já dizia que se seu olho te fizer pecar, arranque e deixe ele de lado. Que se as tuas mãos fizerem te pecar, arranque e deixa de lado. Então, é um tema muito atual e nós precisamos entender que precisamos enfrentar isso de frente. E também existe um outro tema, que é o narcisismo, que é a cultura do eu como centro de tudo. Então, a minha voz tem que ser ouvida, o que eu disse tem que ser relevante, e isso a gente começa a percorrer alguns caminhos que, na verdade, não é sobre nós, é sobre Cristo. A nossa passagem aqui na terra, a gente tem que dizer, tem que revelar Cristo em nossas vidas. Então, a partir do momento que nós aparecemos, nós começamos a esconder a Cristo. E a internet, ela puxa muito, as mídias sociais puxam muito para o eu, por narcisismo, que você é o centro, você está sendo bem visto, você está sendo seguido. Alguns indicadores de engajamento, alguns indicadores de popularidade, como seguidores e tudo, diz muito. Quando a gente entra no perfil de uma pessoa, em um restaurante, em algum lugar, aquilo ali é determinante para a gente saber se é bom ou não é. Para pensar. Você olha e fala assim, vou ver como que é. Ah não, tem pouco seguidor, não é tão bom. Aí você olha um lugar, não tem conteúdo tão legal. E às vezes nós estamos perdendo acesso justamente por estarmos dando credibilidade somente a um número que foi construído por meios que às vezes os irmãos não conhecem. Por meios dos nossos subconscientes que fazem as pessoas seguir, as pessoas acompanhar, que na verdade não revela que aquele conteúdo é bom, que aquela pessoa é relevante. E às vezes a gente toma isso como uma verdade. E o conteúdo do narcisismo, ele vai muito disso. A pessoa fala muito sobre ele, que legal, porque nós se compadecemos de histórias. Por isso que até que chama story no Instagram e tudo mais, porque são histórias contadas. E tudo que a gente ouve uma história, nós sabemos que aquilo ali vai nos trazer e vai nos puxar a atenção. E quando a gente observa isso daí na nossa sociedade, a gente vê um certo problema sendo criado. Por quê? Porque a gente sabe que nós estamos falando de nós, quando na verdade não é sobre nós, que é sobre Deus. Nesse último tópico, irmãos, para a gente encerrar, fala sobre a respeito do tempo. Fala assim, Matheus, mas eu consumo, eu sei o que eu estou fazendo, tudo bem, mas isso tem tomado o seu tempo. Seu tempo é o seu recurso mais precioso que você tem aqui na terra. Por quê? Se tomasse o seu dinheiro, você recupera. Quando toma 2 horas do seu tempo, isso é irrecuperável. Não tem como mais voltar atrás. E nós sabemos que quando nós não dedicamos tempo a Deus, nós estamos sendo falhos nos nossos relacionamentos com Deus. E o pastor John Piper, ele vai dizer algo muito interessante a respeito disso daí. Ele diz assim, as redes sociais serão úteis no juízo final para provar que a falta de oração não era por falta de tempo. Imagine Deus puxando um histórico assim, falando assim, nossa, 10 horas online, 8 horas online, e o quanto que isso tem impactado nas vidas, né? E no último momento, gostaria de fazer aquela reflexão que eu citei aos irmãos, a respeito dos dias de hoje. Vamos avançar nos últimos slides? Isso, aqui. Imagine Jesus vivendo nos dias atuais. Imagine Jesus vivendo nos dias atuais. Será que ele teria uma rede social? Ao meu ver, ao meu ponto de vista, com toda certeza. Por quê?
Porque Jesus utilizava meios naquela época, ele subia em montanhas para conseguir ser ouvido por uma maior parte. Ele ia próximo ao mar, próximo a rio, porque existe um efeito sonoro muito maior que consegue amplificar para justamente alcançar mais pessoas. Agora imagine uma ferramenta, uma rede social na mão de quem sabe usar. A potência. Imagine Jesus não alcançando somente a Judéia, somente tais regiões, alcançando todo mundo numa só frase. Por um meio intermédio de um aplicativo, de uma rede social. Agora imagine Jesus olhando as nossas redes sociais. Uma reflexão. Como que ele se auditaria a nós? E eu tenho uma coisa para dizer, que assim ele o faz. Só que ele faz muito mais do que isso, do que você escreve. Ele vê as intenções do seu coração. Porque quando chega o tempo da graça e sai o tempo da lei, não é mais o dito pelo não dito, é a intenção do coração. Antigamente, no tempo da lei, você combinava o pecado de adultério através do ato. Hoje, se no seu coração você desejar aquela mulher, aquele homem, você já pecou, já cometeu adultério no seu coração. Então isso vai muito mais além, porque não é somente o que você posta, o que você escreve, é o que você sente de fato. É o que você sabe a intenção do seu coração. Agora imagine essas duas, eu criei aqui 2 possíveis posts, é lúdico, irmãos. Jesus dizendo: hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados. Soltando essa imagem num Twitter da vida. Porque eu acredito que Jesus iria usar um Twitter porque são palavras curtas, rápidas, e Jesus é direto, não dava meia volta, não fazia nada disso. Imagine os defensores dos sepulcros caiados entrando em ação. Nós vamos levantar a bandeira, hashtag sepulcro caiado tem voz. Imagine isso, imagine esse contexto dos haters, das pessoas que são contras. Num próximo possível post, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Imagine você lendo essa frase. Não ia ter seguidor, né? Mas é algo assim que a Bíblia nos diz isso de maneira muito séria, e às vezes nós nos esquivamos de dizer, porque vai ter gente contra, vai ter hater, vai ter pessoa que vão perder seguidor, porque por coisa muito menor que isso já acontece. Imagina o vídeo de Jesus. Aí os fariseus, foi para mim mesmo que ele falou. Claro que foi, porque Jesus não ia dar meia conversa, meia volta. Na Bíblia fala dos fariseus, dos saduceus, e Jesus dizia diretamente: aí raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, que fique para a gente a reflexão de como podemos ser úteis através das mídias sociais. E é um tema muito amplo, um tema que demandaria muito mais tempo de um estudo aprofundado, porque nós demandamos muito tempo da nossa vida sobre isso. E quando nós demandamos muito tempo da nossa vida sobre isso, nós precisamos saber aonde nós estamos entrando. E nós precisamos ter a convicção da base que nós temos bíblica, para a gente poder conseguir ser um crente muito melhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. É importante, falarmos sobre os temas tão relevantes quanto esse, para a gente falar a respeito da sutileza, das mídias sociais, ter o cuidado, ter a atenção, e diante de um celular, diante de uma rede social, diante de uma postagem, perguntar sempre, como Jesus reagiria, o que Jesus falaria neste momento, quais seriam as palavras de Jesus. Não que Jesus não usou de palavras firmes, mas sempre de palavras sábias. Por mais que as palavras de Jesus por vezes fossem firmes, elas eram sábias. Confrontava quando havia necessidade, consolava quando era o momento, instruía a todo momento. Então que nós tenhamos essa sabedoria que o Espírito Santo pode nos dar a cada um. Vamos ler o nosso texto referente às nossas ofertas e dízimos. Pode colocar isso. Isso. Malaquias 3, vamos nos colocar em pé, irmãos? Leamos todos juntos Malaquias a partir do verso 3, a partir do verso 10. Todos juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador,
para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por esta palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. E agora, Pai, passamos um momento, meu Deus, estaremos adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Clamamos também em favor, meu Pai, da nossa irmã Marilza, meu Pai, que o Senhor venha estar entrando, Senhor, com a intervenção do Senhor, com o teu Santo Espírito, trazendo paz, trazendo, Senhor, o bálsamo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, meu Pai, em razão dessa perda. Mas também, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada irmão que estará dizimando, ofertando, contribuindo, Senhor, com a tua obra, meu Pai, crendo, Senhor, no Deus poderoso, que tem cuidado, ó Pai, de cada um de nós, ó Pai, em momentos difíceis, em momentos, ó Pai, e que o Senhor tem se mostrado fiel àqueles, meu Deus, que têm depositado a sua esperança, a sua confiança em Ti, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoe a cada um, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nas suas casas, Pai, que o Senhor possa nos fazer crescer juntos como um corpo, estarmos unidos em Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Irmãos, lembrando que hoje às 16 horas nós temos o nosso período de intercessão, né? Hoje os novos convertidos. Então, Júlio, já vem aqui para você orar, para a gente estar encerrando. O nosso pastor Júlio Hugo estará orando aqui pelo nosso encerramento. Às 17 horas nós temos nosso culto e às 19 horas também. Irmãos, Deus tem abençoado a escola, e também hoje aqui foi dito, até queria gastar um minutinho aqui, Mateus, que o Mateus falou a respeito de redes sociais, de mídias sociais. Irmãos, nós temos o canal da nossa igreja, né? Com certeza os irmãos já sabem disso. No entanto, irmãos, a gente gostaria de pedir para que os irmãos estejam se inscrevendo lá no canal, estejam participando do canal da nossa igreja, Adna Oficial, youtube.com/Adna Oficial. Os irmãos, todos os dias nós temos um conteúdo novo sendo postado ali, desde transmissão do culto. Então, irmãos, os irmãos que já estão inscritos lá no canal, já perceberam que toda a programação da Semana Teológica foi postada esse final de semana. Então, irmãos, a gente falei agora há pouco, né? Tá com saudade da Semana Teológica? Irmãos, o conteúdo na íntegra. Assim, a gente teve um ou outro momento que nós tivemos um pouquinho de problema técnico, e aí talvez você possa sentir falta, mas a maioria do conteúdo já está online, já está disponível para os irmãos assistirem no nosso canal. Então, se inscreva no canal da igreja, avise a sua família, avise seus amigos, compartilhe lá o canal da nossa igreja. Nós temos conteúdo de todos os dias, né? Hoje todos os cultos são transmitidos. Nós também temos os podcasts que estão indo ao ar segunda-feira, 8 horas da noite. Também a quarta-feira, pastor, nós temos Quem Sou Eu na Bíblia. Nós temos o programa das Simplesmente Mulher. Então nós temos o Adna Cash. O Bíblia Viva está voltando, né, pastor Jairo? Bíblia Viva volta em nova temporada. Então, irmãos, se inscrevam. Nós temos também o Conectados com Jesus, do departamento infantil, que é lançado todo sábado à tarde, por volta das 5 horas. Então, irmão, nós temos conteúdo de qualidade, conteúdo pensado, feito com amor, com carinho para os irmãos. Então, se inscreva lá no nosso canal da nossa igreja, youtube.com/Adna Oficial. Lá os irmãos vão receber, com certeza, né, Júlio Hugo, um conteúdo abençoado. Todos os cultos são transmitidos e também outras programações. Amém, irmãos? E também é bom a participação dos irmãos com as programações que estão sendo sempre postadas lá, que nós estamos fazendo bastante coisa ao vivo, né? O Quem Sou Eu na Bíblia é ao vivo, o Interligado Podcast amanhã também é ao vivo. Todos os outros programas também nós estamos fazendo ao vivo e contamos com a participação dos irmãos para que essa obra alcance mais e mais pessoas. Pastor Júlio estará orando aqui pelo encerramento da nossa escola, abençoando os irmãos. Amém, glórias a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé. Hoje não tem QR Code aí para a gente fazer a leitura, né? E nem pergunta para responder, ainda não. Mas o sermãozinho que me aguarde aí, que no final do trimestre a gente conversa bem de perto, né? Amém? Irmãos, então às 16 horas nós estaremos aqui com a nossa oração juntamente com os novos convertidos. Eu estou muito feliz, hoje nós tivemos a participação de 7 novos convertidos, irmãos, da nossa EBD hoje. É uma bênção, vocês não têm noção que são 7 novos convertidos na escola bíblica dominical, pastor Jânio, uma bênção. Então continue orando, continue nos apoiando, amém? Deus abençoe. Senhor Deus e Pai maravilhoso, nesta manhã dominical nós estamos aqui, Senhor, alegres na Tua presença, porque nós aprendemos a Tua palavra nesta manhã, que foram ministradas sobre as nossas vidas em diversas classes, de diversas formas. Pai querido, continue abençoando, Senhor, este trabalho, continue abençoando a Tua igreja, cada um dos Teus filhos, ó Pai, que estão buscando mais conhecimento da Tua palavra, ó Deus. Continue abençoando, Senhor, o trabalho no decorrer do dia. Pai querido, que possamos estar aqui na Tua presença para darmos glórias ao Teu nome. Abençoa o nosso retorno para os nossos lares, que sejamos guardados debaixo de Tuas mãos santas. Assim nós oramos e abençoamos a todos que estão aqui presentes e os que estão online, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a doce e eterna comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória nossa pelo sangue de Jesus.
vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.